Eu ouvi piadinha uma vez já, mulher e tecnologia não combina, né? Ah, isso aqui, mulher não sabe mexer com isso mesmo. Como que você transfere esses insights que as artes marciais traz para os teus desafios do teu trabalho? Tem a parte da resiliência, a parte da disciplina. Pelo menos para mim é muito a questão da maneira de como ver os desafios e também de entender que às vezes aquela situação ali que tá difícil exige uma luta um pouco mais estratégica. E também, principalmente hoje em dia, eu entendo melhor como gerenciar a minha energia para lidar com essas crises aí que vão aparecendo. Diana Ungaro Arnos é Platform Software Engineer. Também dedica seu tempo a causas como diversidade e inclusão na tecnologia, sendo referência e ativa em comunidades como HP Woman BR. Seus hobbies incluem artes marciais, música, literatura de ficção científica e games. Hoje falaremos sobre esgotamento físico e mental, criatividade e resiliência. Esse é um paradigma importantíssimo que a gente precisa quebrar. A gente tem que parar de se sentir culpado Perfeito. pelo descanso. Pelo descanso. Tem em comum entre todos os meus hobbies é que todos eles são uma forma de arte. Então você inunda o seu cérebro de onda beta, que vai te dar, o teu córtex pré-frontal agradece e você volta com muito mais potência para resolver as buchas. Recebo de gente que tem burnout, tenho conversado, tenho lidado lá na The School of Life também, né, com esse tema. O tema é como eu lido com essas situações. O não saber lidar com aquilo e ficar preso. E eu não ver esperança. É o trigger principal que gera o burnout. Porque há pessoas que têm líderes tóxicos, mas sabem lidar bem com isso. Sim. Porque o modelo de liderança, principalmente dos líderes que não tiveram oportunidade de trabalhar sua própria inteligência emocional e chegaram nesses postos de liderança à base de muita pressão, eles aprenderam esse método e eles acham que esse é o método que deixa as pessoas mais fortes. Não é abrir mão dos seus valores, nunca. Acho que assim, as poucas vezes na minha vida onde eu desconsiderei algum valor meu para conseguir alguma coisa, assim, só me levou para caminhos. Como que foi o teu começo no sentido de quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher em tecnologia e como você superou e vem superando, porque é um processo, né? Assim, acho que isso é uma coisa que eu só consegui entender depois de um tempo e pensando em retrocesso, né? Depois de um tempo de experiência, de algumas vivências, né? Sempre passei por muitas situações onde, quando você entra para discutir alguma coisa, principalmente questões técnicas, né? E às vezes você é a única mulher na mesa, são 5, 6 pessoas, e você é a única mulher. Eu nunca pude estar no mesmo nível técnico daquelas pessoas. Eu só comecei a ser ouvida e reconhecida quando eu estava 2, 3 passos à frente. Então eu percebi que em muitas situações eu precisava ser muito melhor para ser reconhecida como igual. O que, depois de um tempo, acabou virando uma vantagem, né? Acabou ajudando minha carreira. Então, tive alguns destaques, né? Aprendi algumas coisas, mas através de lutas que talvez eu não precisasse ter vivido, né? Então, eu vejo que eu conquistei muita coisa, né? Muita coisa aconteceu na minha vida. Eu aprendi muita coisa, eu me especializei em algumas coisas, mas uma boa parte desse tempo isso veio com um custo de um esforço maior do que a média. Nunca foi... Por mais que eu tenha tido muita sorte, eu fui uma pessoa muito abençoada, que assim, eu sempre conheço... Pessoas boas sempre foram colocadas no meu caminho. E essas pessoas sempre me ajudaram a ver algumas coisas, a aprender. Então, isso me ajudou a passar pelas diversidades e talvez até por isso, na época, eu não tenha percebido essas barreiras, né? Porque eu falei, tudo bem, tem gente me ajudando, me guiando, me explicando, dando abraço quando você vê, nossa, tá muito difícil, por que tem que ser assim? Aí vem alguém, te dá uma força, fala, olha, tenta ver assim. Eu tive momentos na minha carreira onde eu precisei, às vezes até hoje eu preciso fazer isso, pegar emprestada a carteirada dos outros, né? Porque às vezes você precisa de um título para alguém te ouvir da maneira que você precisa, porque você, por ser mulher, você não é reconhecida como igual na mesa. Tem muita piadinha. Eu ouvi piadinha uma vez já, mulher e tecnologia não combina, né? Ah, isso aqui, mulher não sabe mexer com isso mesmo. Então,
Ou a mulher é café com leite. Sabe? Pra mulher tudo bem, né? Até hoje tem, assim, você que trabalha com TI, que é desenvolvedora, desenvolvedore, né? Pessoa que está trabalhando aí com tecnologia, você já deve ter percebido situações onde é muito comum, quando você é uma mulher que vai num evento e você está trabalhando com tecnologia, todo mundo assume que você é front-end. E isso tem várias camadas de problema aí, principalmente porque às vezes as pessoas acham que o front-end não é tão complexo ou tão difícil quanto um back-end. Né? Eu já tive esse preconceito também, eu confesso. Eu sou especialista em back-end, mas eu falo, nossa, todo mundo acha que eu sou front-end porque mulher vai mexer com o quê? Com front-end, porque é com corzinha. E não é nada disso, né? Ainda mais hoje. Hoje que eu trabalho um pouco mais com front-end também, né? A gente aprende os coquinhos que todo mundo tem que catar. E é um outro jeito de pensar, são outras arquiteturas, não é simples. Então, assim, essa comparação tá errada de todas as maneiras. Né? Mas... já passei por situação de ir em eventos de tecnologia, que eu sempre gostei muito de ir, né? Infelizmente, muitas mulheres, principalmente, né, 10 anos atrás, não era tão comum, elas evitavam ir, porque é um ambiente meio cheio de homem, meio machista. E eu passei por situações, às vezes, de um evento. Imagina você estar num evento que você tem lá, 500 pessoas. Alguns dos maiores eventos de tecnologia, né, de São Paulo. E, às vezes, o simples fato de eu sair do ponto A até o ponto B, porque eu precisava ir no banheiro... Todos os homens paravam pra olhar, assim. E aí eu tinha que ver todo mundo olhando assim pra mim, enquanto eu ia andando. E o homem acha que disfarça, né? Mas cutuca o amigo, faz um comentário, aí você tem que fingir que aquilo não tá acontecendo. Aí às vezes você ouve uma piadinha, você ouve um comentário. Às vezes você vai dei muita palestra. E a da palestra... No começo, depois que o pessoal me conheceu, né, isso parou. Mas no começo era muito comum, assim, você vai se apresentar, você vai fazer uma exposição técnica, ao invés de fazerem comentários sobre o seu conhecimento técnico, falar, nossa, ela é muito bonita, né? Nossa, olha o cabelo dela. Nossa, que mina gata. Olha, tem mina gata na tecnologia. Por que ninguém faz esse comentário quando são os homens palestrando, né? E isso foram coisas que, na época, eu acho que talvez até para manter minha sanidade mental, meu cérebro fechou. Então, eu não percebia. Conforme o tempo foi passando, aí você pega umas lembranças de uma situação e você fala, nossa, né? Realmente eu tive aí que fazer um esforço para subir uns degraus e ainda bem que eu tive gente à minha volta que às vezes me ajudava. Eu tava me afogando, pegava minha mãozinha assim e me puxava. Que tipo de insight ou ajuda que você recebeu que fez a diferença e tirou você desse lugar, que te ajudou? O que você lembra que até você poderia reconhecer que você, pô, essa pessoa foi muito especial? Ah, não, fácil. Inclusive é nosso padrinho de casamento, né, meu e do Rafa, que é o Anderson Casimiro, que ele era extremamente envolvido também com a comunidade de desenvolvimento. A gente se conheceu por causa da música, porque a gente tava num fórum que era fã da mesma banda. E aí a gente trocava uma ideia, né? A gente se dava bem. E nessa época, eu fiz faculdade de História, né? Eu tava ainda fazendo faculdade de História, eu dava aula em cursinho humanitário de História Geral e tal. Mas eu sempre mexi um pouco com programação, assim, desde pequena. Quando meu pai comprou um computador usado do amigo dele, tive um 486, quebrei muito computador fuçando. Que eu sempre fui muito curiosa, né? Aí quero ver como as coisas funcionam. Ah, isso aqui funciona? Pô, será que eu consigo fazer igual? Mas sempre foi uma brincadeirinha, né? E depois eu larguei mão. E aí, depois conversando com ele, esse interesse foi aparecendo meio que naturalmente. Eu não sei nem explicar exatamente como que eu resolvi voltar a ver algumas coisas de programação. E foi nessa época que eu conheci, né, o Anderson. E aí, na época, eu resolvi fazer faculdade de ciência da computação, comecei a aprender algumas linguagens ali. Eu falei, pô, mas eu queria aprender PHP, né, que é uma linguagem web. E ele entendia muito. Aí ele, assim, totalmente... Falou, você quer aprender? Eu te ajudo. Então, há 14 anos atrás, 13 anos atrás, no fim do dia, ele, de graça e de boa vontade, fazia chamadas no Skype comigo para me explicar a história da linguagem, com o que ela trabalhava, quais as principais funções. E a gente fazia sempre que dava, né? Porque era um trabalho voluntário dele, assim. E ele também foi me puxando para ir nos eventos de comunidade. Eu não queria ir, porque ia ficar sem graça, não conheço ninguém. Ele, não, tem isso, você me conhece, vamos lá. E foi ele também que fez uma força e um empurrão para eu começar a palestrar também. Então, depois dele também foram aparecendo outras pessoas através dele ou não, também através da comunidade, dos eventos, que eu via fazendo isso com outras pessoas e também
me dava uns cutucões e umas puxadas, né? Você acha que isso foi uma semente para te inspirar também, você tentar ajudar outras pessoas nesse caminho? Mas com certeza. Eu nunca tive dúvida disso. Até porque eu acho que até sem querer, a gente acaba reproduzindo os comportamentos que a gente vê à nossa volta, né? E como foi muito claro para mim que eu aprendi muita coisa e consegui muita coisa com essa ajuda e com essa paciência e com os eventos, continuar isso foi meio que natural. Eu já estava lá, então é aquilo, eu fui fazendo. E trouxe alguma necessidade sua, voluntária, de querer ajudar nessas comunidades depois? Como é que foi essa questão de você receber e depois você... Não foi. Foi porque eu tenho para mim, né, sempre tive, que eu acho que educação é essencial. E eu acho um absurdo você ter lugares, contextos e situações onde as pessoas não têm acesso à educação. Algumas coisas que são básicas. Algumas coisas que qualquer um poderia aprender, mas você tem que pagar horrores. Sabe, você observar que acontece uma certa elitização da educação e aí você critica, o pobre ali não sabe fazer isso, porque você está cobrando 10 mil reais para ensinar. E é uma coisa idiota. Eu comecei a pegar raiva de ver, principalmente não posso falar de outros meios, né? Mas conforme eu fui entrando na tecnologia, principalmente esse meio de desenvolvimento, tá? E tá cheio de gente aí querendo falar e mostrar e tirar foto e fala, e um conteúdo vazio e cobrando caro. E aí, quando eu cheguei num ponto da minha carreira onde eu comecei a fazer seleção de currículo, porque eu precisava contratar, de pegar profissional ali experiente e fazer perguntas básicas, e eles enrolarem, assim, horrores para responder, porque eles estão tão preocupados em mostrar os detalhes e os nomes, que você claramente percebia que ele só estava enrolando para não mostrar que ele sabe o básico. E foi, inclusive, quando eu mudei, porque eu dava palestras, assim, bem técnicas, bem profundas, eu falei, não, eu quero ensinar a galera de base, assim, foi quando, assim, sei lá, pelo menos nessa parte da vida, meu ego, assim, ele não quero saber de título, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Eu quero que a galera mais nova que tá entrando saiba muito mais do que essa galera, porque além de tudo, essa galera acaba sendo meio escrota no ambiente de trabalho, porque ela não sabe nada, quer mostrar que sabe tudo, não passa nada pra ninguém, só atrapalha e acaba travando o desenvolvimento das pessoas. E quando algumas pessoas só querem aprender e serem ajudadas, e eu passei por isso, de trabalhar com gente escrota que atrapalhava bastante ali o meu desenvolvimento e a minha situação psicológica, eu falei, não, tem muita gente boa aí que tá sumindo porque ninguém dá espaço. Aí eu resolvi. E você acha que tem alguma relação, essa bolha tecnológica que houve, né, durante a pandemia, em que as profissões ligadas à tecnologia, elas foram super valorizadas, né? E de repente essa bolha estourou e teve um layoff em massa desses profissionais. Você acha que essa postura ou essa atitude ou foi uma coisa de realmente demanda de mercado? Esse movimento? No fim das contas, o que as pessoas perceberam é que, assim, é mão de obra especializada, né? Tecnologia, todo mundo tenta trazer aquele glamour, porque por um tempo, quando você entrava, assim, o dev, a pessoa desenvolvedora, virou o médico advogado. Antes era, vai ser médico, vai ser advogado que você vai ganhar dinheiro. Não, vai ser dev porque deve dar dinheiro. E as pessoas que trabalham com desenvolvimento, que realmente ganhavam muito acima da média, eram casos isolados, continuam sendo até hoje. Eu não tenho medo de falar isso. Mas eu tenho 2 amigos que também... Quantas pessoas tem no mundo? Você tem 2 amigos? Você já foi em evento de comunidade? Já... num grupo ali de 300, 400 pessoas, você já se expôs nessa situação e você ouviu todas essas pessoas? Vai ser você e seus 3 amigos, talvez mais 2 caras ali que você não conhece, 2 pessoas que ganham isso aí. E o resto? E aí é muito fácil pegar isso e fazer uma propaganda em cima disso. E o que aconteceu foi que teve essa glamorização. Eu acho que as empresas também entenderam que a gente chegou num ponto onde tecnologia é o básico. Não é necessariamente um produto. Você não precisa fazer carreira em tecnologia. Estou desenvolvendo esse produto que é um produto de tecnologia de ponta. Muita parte da tecnologia, o que as empresas perceberam, serve para automatizar processos, para facilitar questões de negócio. Não é porque a sua empresa não tem um produto de tecnologia. Vou dar um exemplo, sei lá, o Spotify. Spotify patrocina nós. Não? Sei lá, o Spotify, ele é um produto tecnológico. Mas muitas empresas que não têm esse tipo de produto começaram a empregar muita tecnologia e tecnologia pesada para melhorar os processos, para fazer produtos internos, para os times internos.
Então, Aumentar a produtividade, diminuir burocracia. Exato. Então, quando as empresas perceberam isso e começaram a usar direto, falaram, vamos contratar, vamos trazer essa galera. Até porque ele é um trabalho que não necessita, principalmente na pandemia, né? Você não precisa estar presencial para fazer muita coisa. Não significa que você não precisa estar em contato com o negócio ali da empresa e com as pessoas. Isso é diferente. Mas o fazer ali, não tem nada que me obrigue a estar lá presencial, porque eu estou escrevendo código, eu preciso de um computador, acesso à internet e maneiras de colocar esses bloquinhos ali naquilo que está sendo construído. Isso eu posso fazer remoto. E aí as pessoas entenderam. Eu mesma trabalhava remoto antes da pandemia, eu trabalhava para uma empresa da Europa já. E isso já estava sendo um movimento meio comum. Só que quando cresceu demais, as empresas viram que dava para enfiar em tecnologia em tudo, aconteceu que as empresas enxergaram a realidade, porque é a realidade, que quem trabalha com código é chão de fábrica. E eu não estou usando a expressão chão de fábrica desmerecendo quem é chão de fábrica. Sim. É porque quem trabalha com isso vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente é, entre aspas, peão. A gente só bota tijolinho nas coisas. E aí eles viram que eu não preciso gastar rios de dinheiro com 30 especialistas. Eu posso pagar metade para todo mundo, contratar metade, a pessoa só precisa... código é só você aprender a aplicar, como qualquer outra profissão. Você, de pessoa desenvolvedora, você não é a última bolacha do pacote. Qualquer pessoa que sentar e estudar vai conseguir fazer. Você não é especial. Ninguém é especial. Entenda isso. E as empresas viram. E eu eu converso muito com desenvolvedores hoje, né? Vou nos eventos e as pessoas vão ficando chocadas. Eu tive a chance de trabalhar dentro da área de tecnologia e com ensino em alguns dos maiores bancos do Brasil. Que, obviamente, eu não vou citar os nomes, mas eu trabalhei, foi mais de um. E isso foi por uns 3, 4 anos. Então, eu tive bastante contato com o pessoal de banco que não necessariamente era da área de tecnologia também. E eu descobri, porque isso também não é falado em público, que é padrão, pelo menos era, né, uns 10 anos atrás, agora eu não sei. Mas eu descobri, eu ouvi, me contaram, então eu estava lá com as pessoas que trabalhavam e eu vi isso acontecer, porque às vezes eu dava cursos que duravam mais de um mês, então eu cheguei a passar o período de tempo em que isso acontecia, de que os bancos, sempre que chegava ali no fim do ano, outubro, principalmente outubro, a galera chamava de a época das demissões. A palavra layoff não existia, mas isso é a época das demissões. Eles chegavam no fim do ano, faziam headcount, via, precisamos cortar, pegavam uma galera e só passava o facão. Bom, isso não mudou. Então, mas aí é que tá. Não, quando e não é chegou... só no banco ali, não. Nas corporações de uma maneira geral. Meu pai era metalúrgico. Meu pai é metalúrgico ainda. Então, eu vi isso de perto também. Acontecendo em fábrica, né? Inclusive, eu adorava espaço fábrica e tentar mexer nas máquinas e tomar bronca por causa disso. E aí as empresas entenderam que tecnologia é só mais uma área dessa. Eles deram um nome, assim, bonito, porque eles viram que dev é dodói, né? Porque eles se acham muito especiais. Então, você falar que é só demissão em massa... O que é layoff? Layoff é demissão em massa, gente. Para de usar palavra especial para fazer parecer que é outra coisa. A galera romantiza uns negócios aí que fica mais tem bonito, que romantizar. Né? Não, eu participei de um layoff. Não, você foi demitido. Você foi demitido. Você foi demitido, é isso. Você é descartável. As empresas estão... substituível. Meu francês, né? Você é um fudido, sabe? As empresas estão cagando e andando para quem você é. Você é só um número e você aprende a botar bloquinhos. As empresas entenderam que se ela pegar uma pessoa e enfiar dinheiro nela de curso, ela botar a cadeira e estudar, ela também vai aprender a construir bloquinhos de código. Isso não é nada de ninguém especial. Assim como não faz um médico especial, médico ganha dinheiro. De novo, é a mesma coisa. Você pode conhecer 30 médicos, você vai conhecer 2 que fazem muito dinheiro, não são todos eles. Então teve um perfect storm aí, né? Porque teve a glamorização associada a uma falsa ideia de demanda, não é? Que por um momento deu match, aí teve um despertar, não é? E também teve a pressão de custo, porque com a pandemia todo mundo teve que fazer conta, né? Sim. E aí, com a alta demanda de profissionais que migraram para esse tipo de carreira por causa da glamorização, é a questão da oferta e demanda, né? Como medicina também, né? E aí, ficou uma carreira, vamos dizer assim, normalizada no sentido de oferta e demanda. Sim, e começou a ter um outro problema também, que começou naquela época, mas de novo, né? As pessoas não gostam de parar para pensar 2 passos para frente, que agora está sendo um problema muito grande, porque a demanda
de profissionais que não sofreu muita alteração e que até deu uma crescida, agora não, agora deu uma estagnada, mas uns anos aí, enquanto um monte de gente estava sendo mandada embora, é a demanda por profissionais seniors, que já são especialistas. Assim, quem já tem muito tempo de carreira, ainda está ativo no mercado, não tem tanta dificuldade assim em achar trabalho. Aí as empresas queriam contratar só os especialistas e parou de contratar júnior. Então, muita gente que aproveitou aí, né? Muita gente que aproveitou essa onda para migrar para a área ali no meio da pandemia, que a galera contratou uns júnior, uma galera ali de nível médio, surfou, e foi só essa galera. Depois que parou essa onda, as empresas pararam, só senior, e agora tá começando a ter problema que não tem júnior. Porque aí você vê, o que adianta você botar um monte de especialista numa mesa? Porque você usa especialista para enxergar além, para conectar os pontos, para pensar em coisas que a experiência que traz, para trazer outros pontos de vista, para se preparar para mudanças. E aí, esse é um trabalho, para quem está acostumado a fazer com ele sabe o que eu estou falando, isso é um trabalho que demanda tempo, que demanda... Não é fácil de fazer, você precisa estudar muita coisa, você precisa avaliar muitas coisas. Então, você acaba não tendo muito tempo para pegar e construir tijolinhos. Aí as empresas viram, a gente não está conseguindo construir, precisa da galera que precisa passar por esse estágio de aprender a botar o tijolinho e botar muito bem. Tanto que tem muito especialista que hoje em dia não sabe mais colocar tijolinho direito porque não tem mais o contato ali no dia a dia. E às vezes essa galera teve que voltar a fazer isso porque não tinha ninguém que fizesse. Exato. E aí agora as empresas estão vendo, entendendo, faltou gente, né? E aí tá tendo também uma discussão para ver como suprir esse gap e tudo mais. É isso aí. Muito bom. E Diana, a gente sabe que você tem uma paixão que é as artes marciais, né? E como que você transfere esses insights que as artes marciais traz para os teus desafios do teu trabalho? É o tempo todo. Acho que tem a parte da resiliência, a parte da disciplina, que eu acho que é até meio clichê, porque todo mundo... Esse paralelo é muito fácil de fazer. Mas eu acho que, pelo menos para mim, é muito a questão da maneira de como ver os desafios e também de entender que, às vezes, aquela situação ali que tá difícil exige uma luta um pouco mais estratégica e também, principalmente hoje em dia, eu entendo melhor como gerenciar a minha energia para lidar com essas crises aí que vão aparecendo. Então, na verdade, eu faço o paralelo o tempo todo, como eu vou lidar com as pessoas, a resposta... Né? Até no Wing Chun, né? Que a gente fala do Tisao, né? Que você vai fazer ali você vai experimentar uns dispositivos, ver a resposta da pessoa. Então, eu também perdi muito medo de tentar ir botar a mão na massa, assim, vai ter uma luta aqui, eu vou entrar nessa luta. Até uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o seu adversário não é seu inimigo, são coisas diferentes, né? Um adversário é alguém que está do outro lado e você está interagindo com ele porque vocês precisam chegar num ponto e esse ponto ali está divergindo. Então, você está constantemente ali, indo atrás e vendo como resolver aquilo, e é uma disputa, é uma batalha, né? Acho que luta talvez não seja exatamente a melhor palavra, mas é uma batalha constante. E você também tem batalha na sua família, com seus amigos, assim, quando você discorda e precisa chegar num ponto. Então, eu acho que, pelo menos para mim, o que faz a maior diferença foi isso, até porque eu sou meio bruta às vezes, né? Então... aprender a lidar e aceitar e acolher para fazer, não só pegar e fazer e dane-se, eu vou fazer assim e jogar as coisas, né? Mas trazer esse fluxo de mudança em conjunto e entender que às vezes você vai entrar numa batalha dolorida, você vai tomar umas porradas, porque faz parte. E não necessariamente você tomar uma porrada porque você errou, é só porque outra pessoa era melhor no ponto dela e às vezes você tem que dar o braço a torcer e falar, é isso. E vamos dividir, vamos achar um caminho comum. Com relação à arte marcial, né? Eu também sou artista marcial e quando eu trago para minha vida essa questão da batalha, né? Muita gente vê e o Wing Chun trata muito dessa questão da feminização da guerra, né? Que não tem a ver com ser mulher, né? Mas da energia feminina, né? Que Sim. Tem uma força que é diferente da força masculina, mas ela não é menor, né? Mas ela é diferente, né? Ela Sim. Tem uma característica diferente. E você, por ter andado por tantos ambientes onde você foi a única mulher, né? Como é que a tua energia feminina,
né, pôde se expressar ou se expresse, como que você acha que o Wing Chun, sendo essa arte marcial, né, que tem essa característica da feminização da guerra, pôde te trazer algum insight, alguma luz para que você encontrasse uma saída, né, para algum desafio? Tá, deixa eu fazer um parêntese primeiro, porque eu, Diana, particularmente, eu tenho uma questão com os termos masculino e feminino. Então, a gente sabe que nessa questão aqui a gente não está tratando sobre gênero, mas carrega um peso muito grande. Eu também não vou entrar nessa discussão, porque não é o foco desse podcast. Eu só vou... Então, eu vou... Vamos usar Yin Yang. Exato, era isso que eu ia falar. Nesse momento, eu vou usar Yin Yang. Então, essa característica dessa energia... Vamos só para a audiência que não tá... Não sei, né? Você vê que muita gente já está acostumado com Yin Yang, né? Mas para quem não tá, né? O Yin está mais associado ao feminino, entre aspas, né? E o Yang mais ao masculino, entre aspas. Porque você tem... Uma energia, ela tem uma característica um pouco mais ativa e expansiva, e a outra energia, o Yin, é uma característica mais acolhedora e não receptiva. Exatamente receptiva, isso. Não, passiva não é uma boa palavra. É uma energia mais receptiva, por isso que você tem até o desenho do Yin e Yang, que eles têm esse movimento, né? Que eles estão em constante movimento. Então, acho que para mim, essa energia mais receptiva, né? Eu acho que, até por conta das situações onde eu cresci, da carreira que eu quis seguir, que a gente até falou, tive muitas situações onde eu era minoria ali, a maioria eram homens, né? Eu acabei desenvolvendo e trabalhando muito essa energia mais ativa, né? Mais esse yang, de ir pra cima e tal, mas chega num ponto onde é muita batalha, às vezes, você provocar empurrar, cria muita pressão da pessoa empurrando de volta. Em algumas situações isso funciona, mas chega um momento da vida, em determinados contextos, onde isso acaba criando mais problema do que às vezes, não para as outras, às vezes eu não quero ter esse problema, né? E aí trazer essa energia mais acolhedora, mais... receptiva. É que muitas vezes o receptivo não é nem acolhedor, né? Eu recebo até para poder... Exato. Acumular... E usar essa energia. Ou não, eu posso receber seu braço para eu quebrar ele no meio também. Então, é só para não confundir, que entendeu? Receber não é bonitinho. Então acúmulo de energia para eu poder utilizar de outra forma, exato, né, então é você receber aquilo que tá vendo e falar, como é que eu uso isso aqui que tá vindo na minha direção, ao invés de só empurrar de volta, né? Perfeito. Isso, acho que principalmente nos últimos tempos, assim, eu me coloco em situações onde eu fico muito mais... nos bastidores e observando e vendo aquilo que tá vindo para só pegar e jogar para lá. Porque tem não sei o que, mas você já viu fulano, ciclano? Você já viu tal pessoa, tal situação, e você pega e joga para lá, né? Ao invés de eu só pegar e jogar de volta, não. Veja bem, você tá errado, não é assim, porque tem que fazer assim. Eu acho que em muitas situações da minha vida eu passei dessa fase, né? Eu prefiro pegar e falar, é assim, poxa, interessante esse ponto de vista e tal, mas e se a gente tentar ver daquela maneira? Tem como a gente aplicar de outro jeito? Um jeito que, assim, ele é menos agressivo para mim. Porque como eu não tô empurrando de volta, eu faço bem menos força pro que tá acontecendo. Então, deixa as coisas acontecerem, eu observo, e eu tento só dar os toquinhos, sabe? A energia tá vindo para cá, ao invés de empurrar de volta, eu faço assim, só pra ir pro ladinho. Então, ao invés dela vir pra minha cara, ela passa aqui. Ou eu direciono pra outra pessoa, né? Às vezes, em contextos de trabalho, às vezes eu preciso procurar, eu brigar por isso aqui vai ser muito difícil, porque vai exigir uma força que às vezes eu nem tenho, eu não quero despender aqui. Então eu vou atrás de outra pessoa, tá vendo essa situação aqui, né? Eu direciono para outras pessoas ou outros contextos que podem ajudar a resolver isso aqui, muitas vezes, inclusive, satisfazendo a pessoa que tá jogando as coisas na minha cara. Assim, eu acho que assim, todo mundo tem que ser feliz. Eu acho que se todo mundo for feliz, ninguém enche o saco. Gente feliz não enche o saco. Então, eu acho que todo mundo tem o direito e merece ser feliz. Então, eu só jogar e ficar rebatendo as coisas, eu tô causando infelicidade pra pessoa, e em contrapartida ela vai me deixar infeliz também, porque ela vai continuar me batendo. Então, assim, o que eu posso fazer pra deixar essa pessoa feliz? Porque ela vai ficar feliz, não vai encher meu saco, eu vou poder fazer o que eu quero. Então, isso é uma coisa que eu percebi, que essa energia yang, ela não me traz tanto. Às vezes eu preciso dela. Às vezes eu tô ali, naquela batalha não tem jeito. Eu vou ter que aqui discutir, eu vou ter que aqui sentar e bater ali argumento com argumento, mas muitas vezes essa situação nem precisa acontecer.
Então, hoje o que eu tento fazer é o máximo... Eu não estou fugindo, veja bem. Eu estou direcionando para outras situações e eu tento resolver as coisas de outra maneira e de uma maneira, muitas vezes, até mais pacífica. Quando não dá, eu falo, então tá bom. Você quer brigar comigo? Então a gente vai sentar e a gente vai brigar, mas você também não vai fugir. E aí, como eu economizo bastante energia fazendo essas outras coisas, a hora que eu sento para bater ali, não, a gente vai ter essa discussão, a gente vai resolver... Aí a pessoa vai ter que ter energia para lidar comigo, porque eu não vou sentar por bobeira. Se eu chegar nesse ponto, eu vou chegar porque eu vou querer destruir. Você está disposto a entrar numa situação onde eu estou disposta a destruir? Porque assim, eu também aprendi que se eu vou entrar numa disputa para destruir, mas eu sei que eu não tenho condição de destruir aquela pessoa, eu não vou entrar naquela disputa. Porque a hora que eu bater, ela vai bater de volta, que ela vai me desmontar e eu não quero passar por isso. Então, às vezes, também é uma esperteza de falar, poxa, eu não quero sofrer aqui. Deixa eu escolher a batalha certa. É a leitura de cenário, né? É a leitura de cenário, que envolve o ambiente, as pessoas. E como que essa leitura de cenário, Diana, ajuda você a transitar nos ambientes profissionais, né? No sentido de você ocupar um espaço, por exemplo, como programadora, dentro de um determinado contexto, e depois você fala, não, eu quero transitar para uma outra coisa, há uma tendência aqui que está mudando, eu acho que essa outra atividade aqui vai me auxiliar a construir uma carreira, eu consegui vislumbrar, antecipar coisas no futuro que ainda não aconteceram, para fazer uma transição suave, né? Porque as pessoas elas vão cansando, né? Ao longo do trabalho, né? Vão fazendo aquela atividade. Tem gente que para eles é muito importante essas hierarquias, né? Subindo de níveis. Tem outros que querem subir para crescer aqui e outros querem engordar, né? Desenvolver mais um especialista, né? Naquela área que faz. Como que você enxerga isso? Se for, eu já penso assim, por que não os dois, né? Uhum. Por que eu tenho que escolher ou um ou outro? Nada contra, tem gente que prefere especializar numa direção ou na outra, né? Eu prefiro ali ir na diagonalzinha. A questão é que, fazendo esse movimento, eu tenho que entender que eu não vou rápido demais e demais assim para cima, nem demais para os lados, né? Vai ser mais equilibrado. Até para me trazer paz e eu gastar menos energia. Né? Tá. Então, mas eu fiz isso para falar que não faz muito tempo, isso é uma transição que eu sabia que ia demorar, e acho que agora que essa parte dessa transição achou um assentamento aí, agora eu tenho os dois pés no chão e agora eu posso, né, caminhar numa direção que foi até revendo meus valores e quem eu sou e entendendo o que me incomoda no meu trabalho, o que eu posso fazer melhor. Eu procurei um tipo de trabalho onde eu pudesse usar as habilidades que eu já tenho, né, as especialidades que eu tenho na área de programação, na área da TI, mas de outra maneira. E aí foi quando eu comecei a ser menos desenvolvedora ou engenheira de produto, de tecnologia, e eu fui para essa parte de plataforma, que é o que eu faço hoje. Então, eu saí da linha de frente ali com o usuário ou cliente final da empresa, e eu fui para cuidar dos clientes internos e de dar condições para que as pessoas que estão nessa linha de frente possam desenvolver o trabalho delas. Então, assim, para fazer o que eu faço hoje, eu preciso saber tudo que essas pessoas sabem. Eu só não preciso mais me especializar tanto em algumas pontas, como eu precisava antes dessas pessoas. Mas hoje eu trabalho mais em integração e dando ferramentas para essas pessoas. E aí, isso me trouxe para um lado onde, até pela minha observação do cenário, porque assim, o produto, ele muda muito rápido. Então, principalmente hoje em dia, tanto dentro de uma mesma empresa, quanto até tendência de mercado. Hoje está estourando o produto X da empresa X, mas daqui a pouco aparece uma outra empresa com um produto similar, que de repente é muito melhor, e a galera vai migrar. E aí vai fechar produto aqui, vão mandar a gente embora, vai mudar o foco. Então, eu dei uns 2 passos para trás, não em questão de avanço de carreira, mas de onde nesse contexto eu quero estar. E eu percebi que, como tecnologia, ela está sendo cada vez mais e mais utilizada, né? Não só como produto, como a gente estava falando, mas internamente. Eu falei, tem essa tendência aqui. Tem um espaço ali, né? Tem um espaço ali que começou a ser reconhecido não faz muito tempo, que a galera agora está chamando de plataforma, de engenharia de plataforma, e que exige certos conhecimentos, às vezes até especializados, mas em muitas áreas diferentes.
E muitas dessas coisas, o que traz é experiência. Então eu peguei, que não é do código necessariamente, né? Então, eu vou fazer uma integração, eu vou fazer uma automação. Como que eu desenvolvo uma ferramenta para um desenvolvedor que envolve uma automação e uma integração num ponto que seja totalmente transparente para esse desenvolvedor, que seja fácil, que seja só uma ferramenta, e que tenha, assim, qualidade, que seja íntegro, que tem uma base, né? São ferramentas que precisam ser mais duradouras, que seja mais fácil de lidar. Eu preciso, às vezes, fazer automações com infraestrutura e outras coisas que eu também pensei nisso, porque é uma área que eu gosto e que eu tenho muito espaço para aprender coisas novas. Então, eu também não fico mais entediada, porque eu estou vendo essas outras partes. Mas como eu estou trabalhando no meinho e ligando as pontas e fazendo as automações, eu também não preciso me especializar tanto em cada um desses caminhos que nem acontecia comigo antes. Hoje eu, Diana, fico satisfeita em saber o necessário para fazer com que essas automações funcionem da melhor maneira possível. E eu tenho um certo conforto nisso, porque eu já tenho uma cacetada de anos de experiência que me trouxeram especialidades que muita gente hoje em dia tem que estudar muito para conseguir, eu já sei. Então, eu cortei esse caminho. Você cortou ou, na verdade, com o tempo você chegou lá? Assim, hoje com o tempo eu cheguei lá, mas eu acho que talvez nessa carreira, nesse meio que é um pouco mais recente, é quase como se fosse uma cortada de caminho. Atalho. Porque você precisa saber muitas coisas diferentes para poder lidar com tudo isso que está acontecendo e entender como entregar as melhores automações da melhor maneira possível, por exemplo. Então, vamos ver se eu entendi direito. Porque qual que é a grande, acho que, contribuição da tua fala, da tua narrativa, né? Principalmente na área de tecnologia, que cada vez mais aparecem novos nomes de funções, não é verdade? Né? Porque agora com a inteligência artificial, sei lá como é que vai ser também, né? Como é que integra o desenvolvimento, usa a inteligência artificial no meio do negócio. Outras plataformas, tecnologia vão acabar aparecendo. Sim. E aí, uma pessoa que escolhe entrar para a tecnologia, eu imagino, né, tentando pôr o sapato. Eu fiz uma formação de tecnologia, eu programei COBOL. Até hoje existe, né? Existe, ó, na Europa. Tem muita gente desesperada tentando contratar são os jurássicos, né? Eu sou uma dessas, né? Eu fiz faculdade de tecnologia e programei COBOL. Mas hoje, se eu for parar para pensar, é muito angustiante você entrar numa carreira de tecnologia, considerando esse contexto de que eu começo a me desenvolver numa determinada especialidade e amanhã pode ser que eu esteja bem posicionado porque essa tecnologia ela está altamente demandada ou não, né? O que você está me trazendo com a tua narrativa é que na hora que você leu tendências, você fez 2 cruzamentos, né? De avaliar o que está acontecendo no mercado, por exemplo, de ter um espaço para as plataformas internas, de ter um investimento das empresas maior, né? Porque elas estão vendo que economizaram tanto com sistemas internos para dar só no front-end, que o back-end ficou pesado e não entrega a velocidade que o cliente precisa na ponta, principalmente depois da pandemia, onde esse negócio, meios de pagamento, nunca foi tão rápido, o Pix surgiu, não é? Então, a gente percebe que de fato, até para dar transparência, por exemplo, quando você compra alguma coisa na internet, hoje, eu estava conversando outro dia, é muito incrível você ver da China vindo negócio, saiu do galpão, entrou não sei aonde, passou pelo despacho não imagina, isso é interno. Nossa. Isso é interno, depois, mas que isso traz uma tranquilidade pro cliente enorme, o que diminui de chamada, porque ele tem como ver, né, tira a ansiedade do usuário de saber se vai chegar ou não vai, se extraviou ou não, em que... Isso alivia o trabalho de suporte, isso alivia o trabalho do pessoal de atendimento ao cliente. E por uma coisa que o cliente tem direito de saber, na verdade, sim, né? Então, na tua narrativa, o que eu tiro de lição, né? Que você fez duas avaliações, a externa e a interna, né? Então, eu não quero, eu não gosto, eu sei, eu me conheço, né? Que isso aqui não vai me dar prazer de fazer. E
vejo uma tendência em que eu posso aplicar isso internamente, não preciso estar lá no front-end. Essa sabedoria, né? Como que você poderia ajudar? É lógico, não é conselho, porque conselho fosse bom, né? Vendia. Mas... Aceito Pix. Inclusive, né? Mas, porque vamos pensar nessa pessoa que está entrando agora. Vamos supor que alguém viesse te pedir uma mentoria nesse sentido. Pô, eu vou entrar na carreira de tecnologia, eu tenho essa angústia, né? Como é que eu sei que onde eu vou investir meu tempo para saber se realmente o meu investimento vai dar retorno? Mas aí é que tá, Simô, muita gente realmente tem essa agonia, porque tecnologia muda o tempo todo, a gente tem que estudar muito. E quando eu faço as pessoas enxergarem que, na verdade, não é bem assim e que é igual para qualquer outra profissão, porque quando você aprende direito, vamos falar aqui na parte de desenvolvimento, que é a parte onde eu sou especializada, que eu trabalhei a minha vida inteira. Não vou entrar não estou falando de tecnologia, de ver como passar cabo no fundo do mar para ligar 2 data centers. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de código, de escrever código, né? Automatizar, criar coisas com código. As pessoas ficam desesperadas, porque tem uma linguagem aqui, aí amanhã sai outra linguagem, aí esse produto é feito com tal tecnologia, esse produto faz não sei o quê. Quando você aprende o básico, não faz diferença. Que nem onde eu tô hoje, né, que eu entrei na Molly, eu tava brincando ali de back-end e front-end, eu não gosto de front-end, eu prefiro trabalhar no back-end. Mas calhou que quando eu entrei, tinha um projeto que estava encalhado e precisava andar, que envolvia muitas tecnologias front-end. Em 3 meses eu desenrolei o projeto. Não só, mas eu aprendi, porque o básico é legal em qualquer lugar. Deixa eu tentar fazer um paralelo, porque se eu for entrar em detalhes de tecnologia aqui, eu não vou explicar muita coisa. Imagina um médico cirurgião, whatever. Quando a gente está falando de linguagem, e tem gente que fica brava comigo, porque as pessoas gostam de colocar as coisas num pedestal, o que eu gosto de fazer é pegar esse pedestal, jogar no chão, quebrar e falar, tá vendo como é simples? Uhum. E aí as pessoas falam, nossa, é mesmo, né? É simples. E tem gente que não gosta porque você automaticamente arranca o glamour de gente que gosta de aparecer num pedestal vazio. Validar, né? Com aquele blá 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 que ninguém entende, né? O que acontece com essas diferentes tecnologias e linguagens, não é sempre, mas numa grande parte dos cenários, que geralmente é o que cria agonia nessas pessoas, imagina um médico cirurgião que vai operar um coração. Ele estuda, ele vai para a faculdade, ele faz a especialidade dele, ele aprende como operar um coração. A operação de coração, onde cortar, onde está o coração, é a mesma coisa. A linguagem, as tecnologias vão ser os bisturis que ele vai usar, as ferramentas que ele vai usar. Então, hoje ele está usando um bisturi X, aí alguém desenvolveu um bisturi novo que tem uma tecnologia X, a lâmina é diferente. Esse cirurgião vai pegar esse outro bisturi, ou às vezes uma outra ferramenta, desenvolveram, sei lá, laparoscopia, vamos usar aqui câmera e tal. O procedimento cirúrgico, como cortar, o objetivo final é o mesmo. O jeito de chegar ali mudou. O médico cirurgião que vai fazer, de repente fala, não, quero aprender a operar por laparoscopia. Ele não vai refazer a faculdade de medicina dele para aprender a operar. Ele vai aprender como aquela nova ferramenta funciona e usar aquela ferramenta com o conhecimento que ele tem. Então não é tão desesperador assim, viu? Parem com isso, não é. Foi por isso que quando eu voltei a dar palestra, eu voltei para o básico do básico. Eu não quero falar, mas tem linguagem que tem a especialidade X e tal. Olha, estou falando do meu ponto de vista, de todo mundo que eu conheço, dos eventos que eu já fui, para você chegar num ponto onde aquela coisa bem específica daquela linguagem faz toda a diferença, você tem que estar num estágio e numa situação muito, muito específica. Não é a maioria das situações. Se você chegar num ponto, sei lá, né? Porque o gerenciamento de memória dessa linguagem trabalha assim quando você está trabalhando com múltiplas threads. Para isso ser um problema no meu dia a dia, para eu ter que entender o suficiente disso, para eu resolver esse problema, eu tenho que estar numa situação muito específica e eu já tenho que ser um especialista. Você que está entrando hoje, você não vai lidar com isso. Você não é a bolacha. Não é. E a maioria, isso é uma coisa, inclusive, que você vai procurar aí, vai procurar vídeo, podcast de tecnologia, muita gente fala isso. A maior parte do mercado, você vai fazer coisas simples, básicas e comuns. Você vai fazer CRUD, você vai fazer... É o que faz a diferença para o negócio, porque é isso que a tecnologia está fazendo. Está facilitando um negócio. Mas você vai pegar um app específico que faz X.
cara, isso é uma situação muito específica, desse produto específico, e ainda assim, quando você for trabalhar nessa empresa, esse extra diferencial desse aplicativo aqui é meia dúzia de gente que vai mexer. Você não vai entrar para mexer ali. Né? A Netflix é um exemplo muito grande. A Netflix desenvolveu muitas ferramentas e muitas coisas específicas e novas, né, na área de tecnologia, porque o negócio, como eles estavam fazendo as coisas, era muito diferente. E ainda assim, a Netflix até hoje tem coisas muito específicas, assim, o processo de seleção deles é puxado. Ainda assim, eles têm muitos especialistas trabalhando em situações especiais. É daí que vem o especialista, situação especial. Se fosse comum, não era um especialista. E mesmo assim, entrei na Netflix. Cara, a maioria dos engenheiros da Netflix vão trabalhar com coisa do dia a dia. Você não precisa se preocupar com extra. Então, às vezes, você saber o básico... foi relativamente muito simples, entendendo o básico e como as coisas funcionam, migrar do PHP para qualquer outra linguagem. Hoje eu posso codar em Python, eu codo em Java. Mas essas linguagens são muito diferentes entre elas. Tem muitos conceitos que são diferentes. Mas se eu entendo o que eu quero fazer e como funciona, eu consigo fazer uma pesquisa e ler a documentação. Não vai ser o melhor código mais polido do mundo, porque eu não sou especialista naquela linguagem. Mas eu vou fazer funcionar. E eu vou colocar sentido suficiente para, se eu quiser, eu posso chamar um especialista, alguém que entende mais, e dar aquela polida, né? Exato, revisa para mim isso aqui. E olha, pronto. Você não acha que daqui a pouco o ChatGPT vai fazer isso aí? Então, essa migração, eu tive que lidar muito com tecnologia front-end, que eu comentei aqui. Eu usei demais o chat, não para resolver, porque assim, honestamente... A galera tem que parar. IA não é a solução para tudo. Parem com isso. IA não vai roubar o emprego das pessoas. IA, principalmente da tecnologia, né? IA é burra. A IA, ela só trabalha com as informações ensinar, que ela já tem. Exato, ela precisa aprender. A IA é limitada naquilo que botaram dentro dela. Então, você usar a IA como ferramenta para algumas coisas é maravilhoso. Eu uso como ferramenta de aprendizagem o tempo todo. Porque às vezes eu queria fazer... até entendendo, tanto que hoje tem empresas que contratam engenheiros de prompt, que é a pessoa que é especializada em saber perguntar as coisas para a IA. Porque ela é burra, ela não sabe fazer. Então, o que eu fazia? Poxa, eu quero fazer... Às vezes eu precisava lidar com uma listagem e fazer uma request de X. Eu falei, eu sei fazer isso em PHP. O que eu fazia? Eu sei o conceito, eu sei o que uma request é, eu sei o que fazer uma lista é. Aí eu perguntava claramente, olha, usando a linguagem tal, como eu faço esse tipo de lista dessa maneira que me traga esse resultado nessa linguagem? E aí muitas vezes ele me dá um exemplo de código ou uma explicação. E também não adianta só eu copiar e colar aquele código, porque a IA vai me gerar um exemplo de código para você aprender, né? Aquele contexto limitado que eu ofereci. Então, eu, com a experiência que eu tenho, eu leio aquilo e falo, é assim. Esse é o caminho, é para aquela direção. Às vezes, eu até dou um exemplo de código em outra linguagem que eu sei, falo, quero fazer isso aqui em tal linguagem. E ela converte para mim, mas de uma maneira, assim, bem burra. Bem bem elas por elas, que não vai me trazer a melhor performance, não vai me trazer a melhor solução, mas me traz dicionário de como aquela linguagem, aquela tecnologia funciona. Eu vou falar, então isso aqui é assim. Aí o que eu faço? Eu pego aquilo que eu aprendi, essas novas palavras, essas novas mecânicas que ela me trouxe, e aí eu vou pesquisar sobre elas. E aí, pesquisando sobre elas, aí eu descubro e entendo, isso aqui faz X? Sim, mas nesse contexto é melhor usar A do que B. É bem aprender linguagem igual língua mas mesmo, mas né? é por isso que é uma linguagem de programação. As linguagens de programação, a gente aprende sintaxe. A gente é exatamente a mesma coisa. Você tem significado, significante, sintaxe... É a mesma coisa. Então, se você entende essa estrutura e não fica decorando, né? Para sair a rotina, não sei o quê, if, then, else, não sei o quê, não. Né? Entende essa estrutura lógica, essa é a base, né, que você está falando. O resto, em vez de inglês, eu vou falar português, né? Mas né, e tem que aprender essa sintaxe para ser entendido naquele lugar. E abrir mão do ego para algumas coisas, assim, eu acabei de falar, me dá Python que eu codo em Java, codo na linguagem que cai no meu colo. Não é porque, nossa, olha como eu sou foda e especial. É porque eu consigo fazer os deparas. E aí, se for necessário, eu vou buscar entender um pouquinho melhor daquilo que está acontecendo para polir aquilo. Mas se é só fazer funcionar, eu faço funcionar. E aí, hoje, né,
pessoas, tenho muitos amigos, conheço muita gente, eu vou literalmente atrás dessas pessoas e falo, olha, eu tô tentando fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu fiz assim, tá certo. Pô, eu tenho um amigo, Felipe, FW, abraço pra você. Quando eu comecei a ter que mexer com essas coisas de front-end, ele trabalha no Spotify. Ele é um excelente front-end. Nossa, era eu e ele tentando resolver coisas do trabalho, ele falou, ó, eu tô tentando fazer isso aqui e não tá dando certo. E eu não tô entendendo o porquê. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele, de novo, acabou a vontade dele, vir ali no horário dele, me mandar mensagem. Não, mas você tá tentando fazer o quê? Assim, assim, assado. Às vezes ele até me mandava exemplos de código de como ele resolveria. Então, assim, acelerou demais o processo. Então, no fim das contas, nunca é o tijolo, a tecnologia em si. São as pessoas e o contexto que tá em volta. Olha, então, o que eu aprendi com você? Né? Para eu atravessar qualquer dificuldade nesse lugar da tecnologia, né? Na sua fala tinha muito... eu sei isso, eu sei aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, o primeiro passo, ter consciência dos seus ativos de carreira e das suas limitações técnicas. Ponto. Passo 1. Então, esse é o inventário e eu estava bem com isso, de que eu não sei algumas coisas. O que eu não sei... Eu posso, porque eu tenho uma base, se eu tiver uma base, então, quer dizer, se nesses ativos de carreira não tem uma base boa, não é? Aí é um lugar importante para desenvolver. Sim. Porque a partir de uma base firme, na arte marcial também, né? Senão não adianta nada, sem base não adianta nada. Com essa base boa, eu posso abstrair para qualquer linguagem. Sim, exatamente. Então, essa é outra coisa. E no contexto de escolha de onde eu quero ir na minha carreira, também tem, além da competência técnica, que eu tenho que ter clareza do que eu estou confiante, do que eu manjo e do que não manjo, é o que eu vejo que eu tenho prazer em trabalhar para ou sobre e o que não. E aí o terceiro passo, tem espaço aonde eu gosto e eu sei, e o que eu não sei, eu tenho o meu próprio processo de aprendizado. Qual é a minha cadeia de ajuda quando eu enrosco? Né? Então, eu tenho o meu amigo na Spotify, onde eu tenho comunidades, né? A gente chama Help Chain, né? A cadeia de ajuda, né? Então, isso, de fato, né? É para qualquer profissão. Então, se eu tenho esse autoconhecimento do que eu tenho, do que eu não tenho, para que ajudar, uma base forte do que é básico, que eu posso abstrair para qualquer contexto, e eu consigo entregar algo, mesmo que não seja perfeito, mas está feito, e para refinar, eu tenho primeiro, a humildade de reconhecer que não está perfeito, mas eu tenho também a humildade de reconhecer e ter, né, gente melhor que eu, para criticar e nesse processo eu avançar. Assim, senão eu não vou aprender. Né? Então, essa é a fórmula, né? Alguns passos meio claros de como você atravessa as dificuldades na carreira, né? Sim. Outra coisa que eu tenho curiosidade, que você falou muito, eu não tenho energia ou eu não quero colocar minha energia em determinadas batalhas. Sim. E eu quero trazer a questão do burnout. A área de tecnologia é uma das que, não é? Tem muito profissional pirando na batatinha, não é? Tem. Com burnout. Demais. Eu já fui, né? Já falei, né, de código também. E às vezes a gente chega numa estafa mental, né? Que a gente fica tentando o código o mesmo. E tipo, uma insanidade, não né? sai do lugar. Não sai né? do lugar. Uhum. É muito louco o nosso cérebro, né? Sim. E a gente fica na esperança, que agora é diferente. Bota pra rodar lá, vai sair, como se tivesse por um milagre, vai sair diferente com código igual, ou um pouco diferente, né? E a pressão do tempo, aqui no Brasil, a gente tem um ambiente tecnológico, um dos mais avançados do mundo, né? Eu lembro na época da CPMF, mesmo o Pix, né? Do dia para o outro, todo o sistema do Brasil inteiro. Imagina quantos profissionais de tecnologia tiveram que varar à noite para fazer a coisa acontecer do dia para... Muda uma lei, Sim. O imposto é diferente. Do dia para a noite o negócio está rodando. Isso em lugar nenhum no mundo acontece. Não sei se você lá morando fora você vê algum lugar assim, que nem aqui no Brasil nesse sentido. Mas é que no Brasil também não é tanto assim. É que algumas coisas, até talvez por causa do tamanho do país, ou até pelo interesse da própria população, as pessoas só ficam sabendo quando tá ali na cara do gol. Mas eu já trabalhei em banco, por exemplo, e eu lembro muito bem, os bancos, principalmente aqui no Brasil, o sistema bancário, ele é levado muito a sério, num ponto que depois que teve as crises ali de
do sistema bancário, ali as crises da hipoteca, o sistema bancário do Brasil foi usado como referência para Basileia. Quem é do rolê financeiro aí, trabalha com banco, vai saber do que eu estou falando. Que a Basileia tentou regulamentar e trazer várias diretrizes para evitar outras crises e certas situações, e uma boa parte delas o Brasil já fazia muito tempo. Então, a parte de tecnologia dentro do Brasil, no sistema financeiro bancário, sempre foi muito boa e melhor que em muito lugar do mundo. E até por trabalhar lá, eu passei por experiências onde baixa uma lei, os primeiros a serem avisados dessa mudança são os bancos. E você tem um tempo de adaptação. Geralmente são de 6 meses a 1 ano. Então, a hora que começaram a falar do Pix, você pode ter certeza que isso já estava correndo há uns meses ali nos bastidores para a galera correr e implementar. O que acontece é que ali tem o deadline difícil, algumas coisas ali possivelmente talvez devessem levar mais tempo. Com certeza teve gente que varou à noite e correu atrás do rabo para fazer rodar. Mas não foi assim do dia para a noite, né? Já são coisas que possivelmente já estavam rodando há uns meses ali. E só que a população não sabia, né? Ela só é avisada do dia para a noite. Exato. Tipo assim. Mais ou menos isso. Então, mas voltando para a questão do burnout, né? Mas independente disso, é uma área altamente demandada e altamente pressionada, certo? Sim. Independente desse contexto de não ser do dia para a noite. Entendi. E aí você comentou, né? Olha, eu gerencio a minha energia... porque tem momentos que você ser yang o tempo todo, ele é desgastante. Porque o yang, ele extravasa, né? E o yin recolhe, não é? E esse equilíbrio do yin e do yang é que no longo prazo, né? Você entra em equilíbrio dinâmico, né? Que esse é a diferença daquela balancinha que não existe esse, né? É um equilíbrio mais de andar de bicicleta do que da balancinha. Não existe equilíbrio estático. Né? Não é. É nesse equilíbrio dinâmico. E aí, a minha pergunta é, né, a gente sabe que, né, na tua biografia, que você tem hobbies, que você gosta muito de trabalhar com música, você vem desenvolvendo o teu talento musical e muda também, né, da sua preferência. Tinha uma banda de rock no Brasil, agora mudou para música eletrônica, tem as artes marciais, o game, né? Tem o videogame... então, existem áreas de interesse fora, né, do teu trabalho que preenche sua vida, né? Sim. O quanto que essas outras formas, elas fazem parte desse equilíbrio de energia? Como que isso acontece dentro de você? 100%, né? Inclusive, mais recentemente eu tenho pensado mais sobre isso. E o que tem em comum entre todos os meus hobbies é que todos eles são uma forma de arte. Mesmo os jogos, hoje em dia, às vezes falta tempo para eu jogar mais, né? Então é outra coisa, a energia que eu tenho para gastar jogando jogos é muito menor, o tempo, o espaço. Então eu seleciono muito mais o que eu vou jogar. Meus amigos vivem me zoando, falam que eu não termino nenhum jogo. Comecei a jogar o jogo, eu vi que às vezes não é o suficiente para me entreter, eu tenho outras coisas melhores para fazer na minha vida, eu jogo ele fora. Tem gente que só tem os jogos. Eu tenho um monte de coisas na minha vida que eu preferia gastar meu tempo, que me traria retornos melhores, então eu largo mesmo, não tô nem aí, assim, zero culpa. Como que esses hobbies te nutrem? Então, hoje, eu penso, eles são o man... Não é o mon, né? Eles trazem... É o man, né? Man e o mo. Eles trazem essa parte que é da... O mo está relacionado às artes marciais, que é as artes marciais onde você usa uma energia mais ativa. E o mo são as artes mais intelectuais, mais suaves. Mais intelectuais, mais suaves, onde desenvolve mais o lado mais da sensibilidade. Por isso que o patriarca também, Moiá, pintava. E todo artista marcial faz a caligrafia. Porque você gera o equilíbrio, né? Onde você vai trabalhar as energias mais densas e as energias mais suaves. Você gera um equilíbrio, né, das duas áreas. Né? E mesmo os jogos, por exemplo, eu nunca joguei jogo, porque eu tenho tatuagem de videogame no braço. Os jogos, para mim, nunca foram só um mecanismo, e hoje, mais ainda, só de jogar. Os jogos, para mim, eu mergulhei na indústria, eu vejo coisas, eu gosto de ver documentário porque eu vejo jogos como uma forma de arte. Então, quando eu vou jogar, eu não tô levando em consideração, não tô só apertando os botões e desligando o cérebro. Eu levo em consideração a história que está sendo contada,
as tecnologias que foram usadas, assim, eu adoro pegar um jogo, eu gosto muito, principalmente jogos menores ou jogos indies que trazem uma outra abordagem do que é um jogo, porque aquilo minuto você fala, nossa, que interessante, que abordagem. Às vezes é porque eu quero ver coisas, são jogos muito bonitos, a história é muito boa, como esse jogo conta essa história. Isso tudo são coisas que vão me levando. E aí realmente traz, mesmo as coisas, os jogos mais violentos, assim, né? Eles trazem mais esse lado da suavidade, do descanso, porque eu observo como uma forma de arte. Então, eu não consigo mais jogar, eu não vou ficar jogando FIFA mais. Eu gostava de jogar um joguinho de futebol ali para passar o tempo, né? Então, mas não é um negócio que eu faço por 3 horas seguidas. Eu vou jogar ali 2 partidas e desliguei, acabou. Os jogos que eu pego para jogar até o final, que me levam, são jogos que puxam esse lado. Pode ser a direção de arte, a fotografia. Às vezes eu vou conversar, poxa, o tipo de visão que ele usa, por que ele está usando visão isométrica ao invés de visão de terceira pessoa? Porque em muito jogo isso tem a ver com a história, aquilo que precisa ser mostrado no cenário. Então o que eu levo em consideração no jogo não é só pegar e apertar os botões. Eu vejo tudo isso em volta dele. Mesma coisa quando eu vou mexer com música. Hoje em dia, todas as partes da minha vida, inclusive a minha carreira, e os meus hobbies estão extremamente entrelaçados em como eles funcionam e em como eu toco eles para frente, né? E aí, em algumas áreas, exigem mais esse lado, principalmente a carreira, porque é o que paga os boletos, né? Então, tô lá 8 horas por dia, então eu tenho ali... Muitas vezes eu não tenho escolha das batalhas que eu vou comprar ali, porque eu preciso daquelas batalhas para pagar minhas contas. Então eu acabo muitas vezes entrando nesse modo de mais, né, mais o yang ali. Então isso gasta muita energia. E aí eu volto para esses hobbies, que é o meu recolhimento, para eu parar. Assim, eu fiquei anos, né, depois que eu saí do Brasil e fui morar na Holanda, eu me afastei muito da música. E aí eu vi a falta que aquilo estava me fazendo. Agora que eu voltei, que eu estruturei um pouco mais essa parte ali da música eletrônica, tem hora que eu falo, né, o descanso, assim, eu tô tendo um dia extremamente puxado e tá difícil, precisa resolver bucha, e eu não tenho reunião, eu mando ali, eu inclusive nem disfarço, eu não minto, eu falo pro meu time, ó, eu vou ficar AFK, né, tô fora aqui do teclado por 30 minutos. Pode mandar mensagem que eu vejo, né? Se não tem nada urgente rolando e tal, eu me afasto 30 minutos, saio do computador, vou lá para a mesa de mixagem e eu passo 30 minutos fazendo live mix, mexendo com música. Aquilo me dá uma descarga, Simô, que a hora que acaba esses 30 minutos, eu pego uma água, um café, eu volto pro computador, eu sou outra pessoa. E olha, o que você está falando é cientificamente comprovado, né? Então tem muita pesquisa, que é a tal das ondas beta. Do cérebro. Então, você inunda o seu cérebro de onda beta, né? Que vai te dar, o teu córtex pré-frontal agradece e você volta com muito mais potência para resolver as buchas. Sim. Né? E não se sente esgotada, né? Porque você se nutriu. Então, uma coisa do burnout que a gente tem praticamente evangelizado. Estou tentando bater nessa tecla, que o horário, esse período de descanso, essa pausa... A pausa do chá. A pausa do chá, fala, né? Ela não é uma desculpa para não trabalhar. Ela é parte para você trabalhar melhor. Então, esse é um paradigma importantíssimo que a gente precisa quebrar. A gente tem que parar de se sentir culpado pelo descanso. Pelo descanso. Tendo agora consciência científica de que, quando eu faço isso, o meu cérebro fica inundado de ondas beta. E eu me torno mais produtivo a partir daí. Né? Eu tenho uma dúvida aqui. Com relação ao burnout, ele pode ser causado pelo excesso de trabalho, de prazo que a pessoa tem que cumprir. Vai implementar um projeto X. Eu tenho um tempo, e ele também pode ser causado muitas vezes por diretores ou chefes tóxicos que muitas vezes não respeitam. Como se blindar? Como trabalhar isso? Ou não? Eu tô enganado? Não, na minha perspectiva, quer dizer, eu vou dar a minha perspectiva, né? Que eu posso estar errada na frente dos especialistas e tal. Mas pelo que eu recebo de gente que tem burnout, tenho conversado, tenho lidado lá na The School of Life também, né? Com esse tema. O tema é como eu lido com essas situações. O não saber lidar com aquilo e ficar preso. E eu não ver esperança. Eu acho que é o trigger principal que gera o burnout. Porque há pessoas que têm líderes tóxicos, mas sabem lidar bem com isso. Sim. E não entra no estado de burnout. Mas não é a maioria, né? Não é a maioria.
né, Porque consegue encontrar alternativa, né, meandros, né, para poder lidar com esses líderes tóxicos, né? As empresas estão fazendo esforço, algumas, né? Eu sei porque eu participo desse movimento de trazer mais segurança psicológica nas organizações. Eu dou muito treinamento de segurança psicológica com a The School of Life, sem a The School of Life, eu sozinha também. Porque o modelo de liderança, principalmente dos líderes que não tiveram oportunidade de trabalhar sua própria inteligência emocional e chegaram nesses postos de liderança à base de muita pressão, eles aprenderam esse método e eles acham que esse é o método que deixa as pessoas mais fortes. Então, é uma questão de educação. A gente estava falando de diversidade, né? Do quanto que a forma como culturalmente a gente entendeu que é certo por muito tempo fica internalizado e inconsciente, né? E à medida em que a gente educa, dá uma perspectiva diferente. A pessoa tem consciência do mal que ela está fazendo ao ter... Olha, não mais de uma vez eu recebi pedidos para fazer coaching de executivos brilhantes, mas que eles estavam para ser mandados embora porque estavam destruindo a equipe. Mas a empresa não queria abrir mão daquela mente brilhante que monta boas estratégias, que tem uma visão de mercado diferenciada, que tem experiência, que eleva o patamar, né, de visão da empresa, mas ele não tem a inteligência emocional para criar uma equipe, sustentar uma equipe no longo prazo, porque entrega resultado, só que ele tem que trocar de equipe, porque a equipe não aguenta, né? Aí vem outra, que a gente chama do vício da dopamina, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente atinge um resultado, né? A equipe, a gente, fica todo mundo encharcado de dopamina, né? Olha, aí vem o bônus, né? E aí a gente releva como a gente chegou lá. Sim. Porque no encharque da dopamina, você tem aquele prazer, né? Poxa, se sente bem por ter atingido o resultado. Só que aí vem o segundo ciclo, né? E aí você passa por aquele inferno, né? Quando você tem um gestor que vai te encher de cortisol. E o louco é achar que isso é normal, né? Normalizar essa situação. E é isso que gera uma cultura ali, perfeito. Né? Por isso que a gente vem evangelizando, né? E aí eu repito de novo a parceria com a The School of Life também, de um processo contínuo de educação para ampliar a consciência desses líderes que são brilhantes. Ninguém chega numa posição daquela, né? Em posições de alta liderança porque não tem nenhum talento, né? Sim. Mas precisa ter consciência que é preciso fazer diferente, porque as pessoas estão morrendo, elas estão destruindo a sua energia de vida, não tendo prazer para trabalhar num lugar que a gente passa a maior parte da vida, Sim, né? Eu já tive burnout, é complicado. Tem realmente N coisas que podem te levar para lá e muitas vezes você não tá percebendo que você tá sendo sugado e muitas vezes se doando e se deixando sugar de boa vontade, achando que você tá fazendo algo bom. Sensacional. Você quer encerrar ou você quer continuar? Eu quero, não encerrar, mas quero fazer mais uma pergunta aqui. É o seguinte, Diana, a Diana de hoje, se olhasse para a Diana do passado, né? Ah, boa. Essa é boa. Legal, né? Que conselhos você daria para a Diana do passado? Porque você, pensando bem, né? Com a sabedoria que você tem hoje. Com a sabedoria que você tem hoje, você desbravou muitas coisas, muitas fronteiras, você... Hoje mora na Holanda. Quantas pessoas gostariam hoje, né, de sair do país? Nossa, muitas, né? Para morar fora. Eu vejo que muitas pessoas têm esse sonho, esse objetivo. Que você... E você está há quantos anos lá? 4 anos. 4 e pouquinho. Passou voando, hein? Parece que foi ontem que você foi, né? Parece que foi ontem mesmo. E que conselho você daria, né? Porque eu vejo você integrando o teu trabalho, você gosta do seu trabalho, você se reinventa, você estuda. Você programa a sua transição ali dentro, né, de setores, mora fora, tem uns hobbies muito legais, que é artes marciais, que é música. Game. O que você diria para as pessoas que estão começando hoje? Eu acho que
É ter uma mistura de, acho que primeiro, não se importar com o que os outros vão falar. Porque mesmo as pessoas que querem seu bem, muitas vezes elas vão tentar fazer coisas e te dar conselhos que ao invés de te ajudar, vai te limitar. Mas não é por mal, é por medo do que pode acontecer com você. Tem gente que vai fazer por mal mesmo. Essas pessoas você corta da sua vida, não tem que achar desculpa não. Mas muitas vezes as pessoas vão te dar conselhos e te julgar por coisas que você quer fazer, por coisas que você quer ser, até por preocupação de, vai quebrar a cara. Só que, né, eu esqueci o nome de quem disse isso, mas que todo julgamento é uma confissão. E a gente precisa lembrar disso. Se a pessoa está te julgando de uma maneira, ela está confessando para você como ela pensa aquilo que ela sofreu. Então, muitas vezes, ela vê você fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum, mas, sei lá, alguém se for falar, eu quero trabalhar e você, mestre, vou ter um mocum. Nossa, que loucura, você vai viver disso? Que absurdo. Quem faz isso? Não vai levar a lugar nenhum. Você precisa aprender a pegar esse criticismo dos outros e não ignorar, porque as pessoas vêm de um lugar, têm uma experiência ali. Então, ouve, pega aquilo que faz sentido para você e joga o resto fora. E também um trabalho constante de não abrir mão de quem você é e entender como você pode ser quem você é naquilo que você quer fazer. Porque às vezes também já fui muito assim, falando, dane-se, eu quero fazer isso, pai, quebra a cara. Não, pera. A vida exige equilíbrio em algumas coisas, você precisa pagar boleto, você precisa contato com algumas coisas, às vezes você precisa comer bem, você precisa ter espaço para cuidar de você. Então, às vezes, não é só ligar o dane-se, vou ali e acabou, né? É trazer esse equilíbrio de eu quero muito isso, eu sou isso aqui. Como eu consigo ser isso aqui nesse contexto que eu quero? É possível? Porque às vezes, quando você para pensar, não é possível ser você naquilo que você quer fazer. Então, tem alguma coisa ali que tá fora de sintonia. Tem um equilíbrio entre os seus valores e o que o mundo está te oferecendo e como você... Exato. Então, não é abrir mão dos seus valores, nunca. Acho que assim, as poucas vezes da minha vida onde eu desconsiderei algum valor meu para conseguir alguma coisa, assim, só me levou para caminhos ruins, passei por sofrimentos que eu não precisaria ter. Então, como que eu encaixo meus valores naquilo que eu quero fazer? E se eu vejo, eu faço muito isso hoje, né? Eu gosto de ter esse momento de reflexão. Se eu quero fazer um negócio que não tá batendo com os meus valores, eu preciso entender por quê. Por que tá rolando essa dissonância? Porque eles têm que andar juntos. Então, hoje, se eu quero fazer... você quer trabalhar com tecnologia, sei lá, qual é a carreira? Whatever. Você consegue ser você e trabalhar com isso, junta os dois e segue. O problema é que quando você faz isso, como você é você, assim... eu vi o Emicida falar isso uma vez, né? Você é o único representante do seu sonho na Terra. Olha, legal. Muito bom. Você é o seu único representante do seu sonho na Terra. É óbvio muito que legal. quando você vai ser exatamente você mesmo, fazendo algo que só você consegue fazer, de uma maneira que só você consegue fazer, ninguém vai entender, porque não tem paralelo. Né? Eu cresci ouvindo a galera bota em você é de humanas ou de exatas? Eu fiz faculdade de História e Ciência da Computação. Qual o problema, né? Eu dei aula de História e eu codo. Eu tenho até uma amiga, Ninha, outro abraço, que ela falava pra mim, nossa, você é a pessoa de exatas mais de humanas que eu conheço. Eu falei, caguei. Assim, pra que botar em caixinha assim? Eu tenho esses gostos, eu sou assim. E isso também gera dificuldades, porque às vezes quando você vai buscar referência, você não tem, porque não tem ninguém fazendo as coisas do seu jeito. E aí também, então assim, junta, não tenha medo, um monte de gente não vai querer que você faça, até porque vai falar, olha, que pessoa maluca, como assim você vai fazer isso? Não faz sentido. Não faz sentido pra ela. Mas às vezes a pessoa também não entende, a coitada da pessoa passou a vida sofrendo, fazendo coisas que não são ela, e ela acha que a vida tem que ser assim, igual o burnout, né, que a gente falou, cultura, acha que, não, você vai ser mais forte, você tem que passar por isso, não tem que passar. Pele fina, tem que ser... tem que... Coisa nenhuma, eu quero ser feliz. Para de chorar, igual choro aí, vamos embora. Não, vai chorar sim, chorar faz parte, tem que entender por que tá chorando pra não chorar de novo pela mesma coisa. Exatamente. Então, assim, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, assim, gasta um tempo pra descobrir quem você é e tomar as decisões, tipo, onde eu quero estar, faz sentido com quem eu sou e o que eu preciso fazer pra continuar sendo quem eu sou, seguindo nesse caminho que eu quero seguir. Porque às vezes o caminho não é simples. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa queer e sou toda diferente, às vezes, ser publicamente queer é um risco de vida. Principalmente no Brasil. É triste, mas é verdade, né? Vamos voltar. A média de vida de uma pessoa trans no Brasil é 36 anos. Não por doença, mas porque elas são assassinadas por nada. Então, assim,
até por isso todo mundo usou, né? Cada vez que eu vou, eu volto diferente, porque eu tô tendo espaço de ser quem eu realmente sou. Então, eu não corro mais o risco de ser estuprada ou agredida no meio da rua. E acontece, tá? Não é exagero. Eu conheço muitas histórias de gente próxima, de amigos. Você só não conhece porque não é seu meio. Inclusive, eu aconselho, se você não conhece nenhuma história, revisita a sua bolha e vê quem tá do seu lado. O que tá faltando na sua vida? Por que é tão homogêneo assim, né? Então, às vezes, eu tenho que ter a noção que eu não vou conseguir ser 100% eu nesse momento, porque o contexto não me permite. Mas eu tenho que ter uma noção de que eu vou ter que abrir mão disso aqui, mas eu não posso fazer isso por muito tempo, senão eu vou morrer por dentro. E eu passei por isso, né? Burnout, pra mim, já veio por causa disso, né? Problemas psicológicos, depressão e tal. Então, ter a consciência de fazer escolhas conscientes sendo quem você é. Também não adianta ser o rebelde ali que vai explodir e falar, dane-se, eu sou assim. Às vezes, hoje, eu só consigo ser quem eu sou nas posições que eu sou, porque as pessoas já reconhecem meu currículo e minha experiência. Se eu chegasse sendo 100% quem eu sou do nada, o pessoal... Pô, eu tive essa história, eu tive meu visto para os Estados Unidos negado uma vez para eu ir num evento, porque o cara que estava vendo meu visto não acreditou que uma pessoa com a minha idade, que eu era muito novinha, com o tempo que eu tinha na empresa, tinha gabarito profissional suficiente para ir para os Estados Unidos no evento. Ele literalmente disse isso na minha cara e falou, isso não é possível. Seu visto foi negado. Que absurdo! Olha só, né? E aí eu tive que... eu deveria ter tido uma outra postura e me apresentado de um jeito que não era eu para tentar convencer aquela pessoa, porque infelizmente, naquele momento, ela ia decidir aquele ponto da minha vida para mim. Não me arrependo, assim, não fui para lá, até hoje eu não tenho visto para os Estados Unidos, caguei. Não precisei, assim, a minha vida tá muito boa, em algum momento eu vou pegar, porque, né, tem questões de carreira, tem coisas assim que precisa, mas hoje já é outra história. Hoje, se eu for para ali e pegar meu visto... Agora você tem a idade e a esperança. Já tem coisa. Que ele se convença. Exatamente, né? Já tem Que muita absurdo. coisa ali que já vem de quem eu sou. Então, hoje eu já tenho uma história, uma trajetória que, inclusive, está exposta na internet, no LinkedIn, nas pessoas que interagiram comigo, que eu acho que, graças a escolha sua divindade preferida aí, né? Eu fui muito abençoada, eu conheci muita gente no Brasil e fora do Brasil, e tem muita pessoa que, às vezes, até hoje, quando aparece alguém falando merda de mim, tem 30 pessoas pra falar, não, peraí, você não conhece a história dessa pessoa. Né? Então, eu sou muito grata por essas pessoas, e assim, elas me apoiaram e eu apoio elas de volta, porque é assim que tem que funcionar, né? A gente leva a comunidade pra frente. Sim. Né? Então, eu acho que é justamente esse equilíbrio, essa escolha consciente entre quem você é e onde você quer chegar, e ter muita noção daquilo que você quer. Porque às vezes a gente aprende tarde demais que aquilo que a gente queria não era aquilo que a gente queria, né? E não tem a ver com a gente. Mas também às vezes a gente só descobre tentando e batendo a testa na parede, né? Então, assim, não tenha medo de tentar e errar. Mas tem que ter aquele equilíbrio, assim, você não pode jogar a sua reputação, a sua vida no lixo, né, com o risco de morrer. Às vezes você, eu queria muito fazer X, eu vou chegar lá na empresa, eu vou falar, gente, não é assim, 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 assado, e aí você mandando embora. Aí você não vai conseguir pagar seus boletos. Infelizmente, às vezes a gente tem que engolir uns sapos, mas não é engolir por engolir. É dar 2 passinhos para frente, porque eu quero dar 2 passos para trás. Pra trás, para dar 3. Eu dou passos para trás, eu não tenho vergonha nenhuma de dar passo para trás, mas eu dou passo para trás sabendo que é porque eu vou dar passo para frente. É só para acertar para onde eu vou dar o passo para frente. Aqui não deu, volto e eu vou para lá. Mas eu vou. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ah, Diana, a paciência, obrigada, né? O ouvido. Bom demais. Bom demais, obrigada. Obrigado. Obrigada, gente.